Fala, meus irmãos, como é que vocês estão? Eu espero que você esteja bem. Eu sou o Gleidson Soares e nós vamos continuar mais um episódio contando as histórias deste livro aqui, a História da Redenção. Hoje nós vamos estudar o capítulo 6, Caim, Abel e suas ofertas. O capítulo começa dizendo que Caim e Abel, filhos de Adão, eles eram bem diferentes no caráter. Abel temia a Deus, Caim, diferente de Abel, ele não temia a Deus. Ele era uma pessoa que cultivava o sentimento de rebeldia em seu coração. E estava sempre reclamando de Deus por conta da maldição que caiu sobre ele e sobre o planeta Terra. Ambos, Caim e Abel, foram ensinados que o sistema de sacrifício estabelecido por Deus e apresentado para Adão e Eva era uma prática que eles deviam ter sempre em sua vida. E que, a partir deste sacrifício, eles iriam reverenciar a Deus e também manifestar fé no Redentor. A reverência a Deus e a fé aconteceriam da seguinte forma. A reverência a Deus aconteceria quando eles ofertassem o sacrifício a Deus, eles iriam entender a justiça de Deus. Quando eles estivessem ofertando, além de entender a sua justiça, eles também compreenderiam que eles precisavam obedecer perfeitamente à lei de Deus, prestar obediência perfeita à sua lei. Do contrário, eles seriam mortos como aquele animal estaria morrendo ali. Quando eles ofertam o sacrifício, entendem a justiça e também a importância da obediência à sua lei, eles estão rendendo ali a Deus uma reverência. Eles estão prestando ali reverência a Deus. Também, quando eles oferecem o sacrifício, eles também estão manifestando fé no Redentor. Porque eles entendem que eles não conseguem atingir essa obediência que é requerida da lei de Deus, e pela bondade e misericórdia de Deus, aquele animal está sendo oferecido em sacrifício em lugar deles, que são pecadores. E esse animal que é oferecido representa o Redentor, o Filho de Deus, que viria no futuro para pagar a dívida no lugar deles. E pela fé nesse sacrifício do seu Filho que viria no futuro, eles, a partir disso, manifestando reverência e fé, eles poderiam ser salvos. Caim e Abel aprenderam isso. Abel era agradecido a Deus. Caim reclamava pelas consequências. Chegou o momento de Caim e Abel oferecerem um sacrifício a Deus. Eles estavam preparados ali, Abel leva o cordeiro, Caim prepara o fruto. Ele já reclamava porque ele não via a necessidade de oferecer um animal para pagar a dívida em seu lugar. E aqui já vai uma importância para a gente, já nos deixa uma lição importante dentro da seguinte questão. Talvez nem tudo nós entendemos e compreendemos dentro daquilo que Deus nos ordenou. Mas a despeito do nosso desconhecimento, da nossa ignorância acerca daquele assunto, é preciso que sigamos exatamente da forma como Deus estabeleceu. Tem muitas coisas que são ditas ali nas Escrituras Sagradas, no espírito de profecia, no que diz respeito à alimentação, à vestimenta, à conduta, aquilo que devemos ouvir, aquilo que devemos falar, com quem devemos se juntar, conversar, fazer amizades, aquilo que devemos nos demorar no que diz respeito à leitura, a assistir, a ver, a comer, etc. Muitas dessas coisas não são de fácil compreensão do ser humano. Por quê? Tem um coração corrompido, a condição mental não é das mais favoráveis, como era para Adão e Eva, que tinham as suas capacidades físicas e intelectuais perfeitas. Nós não temos essas capacidades sendo usadas perfeitamente hoje, como era no tempo de Adão. E por isso algumas coisas não são claras para a gente. O que nos resta é agir como Abel, temendo a Deus e assim cumprindo com as ordens que ele nos deu, sem questionar. Caim, de modo diferente, questionava e não via necessidade. E se não vemos a necessidade, o que nos basta também
é fazermos uma oração, conversarmos com o Senhor e estudarmos a sua palavra e pedir para que Deus nos mostre a importância daquele ato, a importância de eliminarmos aquela ação, aquele alimento, aquele comportamento, aquela vestimenta, aqueles hábitos da nossa vida. Mesmo que não seja de fácil compreensão, é preciso que submetamos a Deus. Adão e Eva passou para Caim e Abel a importância do sacrifício. E eles precisavam entender que esse sacrifício ele era importante para a vida deles. Abel compreendeu, Caim já não. Ele demorou, ele se dedicou a questionar. A dedicação dele foi questionar o sacrifício, a necessidade do sacrifício. Então, ele vai e leva fruto. E aqui diz o texto que ele não estava levando os melhores frutos. E aí vai continuar dizendo que Abel falou assim para Caim: Caim, não tem como haver perdão de pecados se não tiver o derramamento de sangue. Abel, por seu irmão mais velho, nem quis dar ouvido para o que Caim, por seu irmão mais velho, não quis dar ouvido para o que Abel estava dizendo. Então ele vai, reclama, duvida, murmura com respeito às necessidades e apresenta sua própria oferta. O que aconteceu foi que Deus, ele não aceitou a oferta que Caim estava oferecendo a ele. Abel levou o primogênito e deu, assim como Deus tinha ordenado, crendo no Messias que estava por vir. E olha a questão aqui. Quando Abel oferece o sacrifício ao Senhor, ele oferece reverenciando a Deus, com reverência ao Senhor Deus e tendo fé no Messias, no Redentor. Não basta só fazer, é preciso ter o coração transformado ao ponto de viver exatamente aquela experiência, de viver exatamente como Deus quer que nós vivamos. Nos seus mandamentos, o Senhor não quer só que não falemos mal do outro, não levantemos falso testemunho, não haja mentira, não haja roubo, mas mais do que isso, que tenha amor ao próximo. E o amor, ele está acompanhado de outro fruto do Espírito, como, por exemplo, a fidelidade, o domínio próprio, a longanimidade, a paz, a bondade. São coisas que o ser humano, ele sente, e por sentir isso, como sendo algo que foi recebido do Senhor Deus através do seu Santo Espírito, assim ele não vai mentir, ele não vai roubar, ele não vai adulterar, ele não vai cobiçar. Aqui eu estou apresentando uma coisa, essas questões que estamos apresentando aqui, como forma de exemplo para dizermos a seguinte questão: o Senhor, ele não só requer que pratiquemos boas obras no que diz respeito aos atos exteriores, mas que a prática das boas obras esteja acompanhada de um coração transformado. O que Abel estava vivendo aqui, o fato de Deus ter aceitado a oferta de Abel e ter rejeitado a oferta de Caim, foi porque Abel, além de apresentar o sacrifício, ele também estava reverenciando a Deus e estava tendo fé no Messias, no Redentor que viria. Talvez se Abel tivesse apenas apresentado a oferta como fez Caim, mas não manifestasse reverência e fé no Redentor, talvez a sua oferta não teria sido aceita. Mas o texto ele deixa claro essas questões para dizer que não é só praticar, mas é também ter o coração transformado e crer, ter fé. Como nós vimos nos capítulos anteriores, inclusive no último capítulo sobre o plano da redenção, diz que o único meio para sermos salvos é uma vida de arrependimento e fé no Redentor. E fé em Cristo Jesus. Vivermos uma vida de arrependimento, nos arrependermos do nosso pecado, ir até Deus e suplicar o seu perdão e a sua misericórdia sobre nossa vida. Só que Caim, diferentemente de Abel, que não teve a sua oferta aceita, ele reclamou. Continuou reclamando de Deus, reclamou do sacrifício, reclamou de não ter a sua oferta aceita. Porque do céu brilha uma luz e consome a oferta de Abel. A de Caim, de diferente forma, não brilhou
à luz e não consumiu a sua oferta. E aí diz o texto aqui, na página 39 do livro História da Redenção, que um anjo vai até Caim e questiona ele por que ele estava bravo desse jeito. E o anjo disse assim, olha, se você seguisse exatamente a orientação que Deus disse para você, ele ia aceitar a sua oferta. Só que ele não seguiu as orientações. E diz assim o texto, continua dizendo, mas se não se submetesse humildemente aos planos de Deus, crendo e obedecendo, ele não aceitaria a sua oferta. Então não era só oferecer o sacrifício, como já falamos. Não é só oferecer o sacrifício, mas é de forma humilde, crendo e obedecendo. Foi isso que Abel fez. Ele não só apresenta a oferta, mas de forma humilde. Ele creu no sacrifício. Ele creu que aquele sacrifício representava o Redentor que viria. E pela fé ele acreditou que o Redentor que viria estava tomando a culpa de seus pais e a sua culpa também, pagando a sua dívida, para que ele fosse salvo. E o anjo disse para Caim que se ele fosse humilde e se submetesse aos planos de Deus, crendo e obedecendo, ele teria a sua oferta também teria sido aceita. E o anjo disse assim, olha, que não era injustiça da parte de Deus, ele também não estava sendo parcial para com Abel, mas era que, por conta do seu próprio pecado e da desobediência a uma ordem clara que Deus disse, que a oferta dele não foi aceita. E aí, aqui o texto continua dizendo que está escrito lá em Gênesis, o capítulo 4, verso 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Aqui o anjo dá ali para Caim o benefício da dúvida. Se você tivesse feito aquilo que foi ordenado, você não acha que você não teria sido aceito? Não é só oferecer o sacrifício, mas é crer, é ser humilde, é andar em reverência diante do Senhor. E crer no sacrifício, ter fé no Redentor, na verdade que viria. Então o anjo disse, olha, se você proceder bem, se você tivesse procedido bem, você teria sido aceito. Só que ele continua, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Se você proceder mal, se você agir de maneira errônea, o pecado já está à porta, o seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. O pecado já está à porta. Na verdade, Caim, o que aconteceu, o anjo estava dizendo, a verdade é que você já vinha reclamando antes mesmo de oferecer o sacrifício. Ele não via necessidade. Antes de buscarmos lógica para as coisas de Deus, é preciso que paremos e tenhamos a atitude humilde de seguir os planos do Senhor e cumprir com aquilo que Ele nos ordenou. Aqui diz que devemos ser obedientes à clara ordem de Deus. Era só dessa forma que a oferta de Caim seria aceita. E ele foi orientado pelo anjo. Só que depois de Caim ser orientado, fielmente instruído pelo anjo, ele ainda assim não se arrepende. Em vez de se culpar e se entristecer por causa da sua incredulidade, ele continuou a reclamar e dizer que Deus era injusto e ele era parcial. E assim ele teve ódio de Deus e manifestou ódio para com o seu irmão Abel também. E de forma mansa, Abel vai até Caim, conversa com Caim, tenta acalmá-lo e mostra para ele que era ele que estava errado e não Deus. E Abel fala assim, olha Caim, deixa eu te falar uma coisa. Deus ele teve compaixão de nós e de nossos pais. Ele poderia ter os matado lá no começo, quando eles comeram do fruto proibido. Mas ele não fez. Ele teve compaixão e mais ainda, ele enviou o seu Filho santo e justo para morrer no lugar dos nossos pais e no nosso lugar também. A ira que ia cair sobre nós vai cair sobre ele. Nós éramos merecedores dessa ira. Só que Deus nos amou tanto ao ponto de não derramar sua ira sobre nós de forma completa e também ao ponto de entregar o seu Filho.
Caim estava tentando mostrar estava tentando mostrar para Caim a bondade e a misericórdia de Deus no plano da redenção e também a forma como Deus já vinha os tratando, mesmo eles sendo imerecedores da bondade e da misericórdia de Deus. Aí diz o texto aqui que enquanto Abel justificava, enquanto Abel falava sobre o plano de Deus, Caim ficou com mais raiva ainda. Ele se levanta e mata Abel. Ao invés dele parar e entender nessa repreensão de que ele estava errado, o pecado já estava à porta e o dominou. Deus vai até Caim e questiona a respeito do seu irmão. E ele vai e diz que ele não é responsável pelo seu irmão, ele deixa claro. Só que aqui diz que Deus informou Caim que sabia a respeito de seu pecado, que estava informado de todos os seus atos, até mesmo de seus pensamentos mais íntimos. Nessa conversa que Deus teve com Caim, ele deixou claro para Caim que, olha, Caim, eu sei os pecados que você cometeu. Eu sei sobre os seus pensamentos e os desejos do seu coração. É preciso que nós tenhamos o entendimento de que Deus conhece os nossos atos, os nossos pensamentos e os desejos do nosso coração. Precisamos ter isso em mente. Porque o que levou à rejeição de Caim não foi só ele ter levado o fruto. Porque Abel seguiu exatamente a ordem que Deus estabeleceu no que diz respeito ao animal, a entrega do animal. Porque o derramamento de sangue, a remissão dos pecados, o perdão dos pecados só acontece pelo derramamento de sangue. Mas ele precisava seguir tudo exatamente como tinha sido ordenado. Reverência a Deus e a fé no Redentor. E mais do que isso, ele não teve reverência, não manifestou fé, ainda assim ficou o tempo todo reclamando, não vendo necessidade e ainda continuou reclamando mesmo sendo instruído por Deus. Deus envia o seu anjo, conversa com Caim, na verdade desenha tudo para Caim, tudo que está acontecendo, e mesmo assim ele com o coração endurecido ele não reconhece. Salomão diz assim, corrija um sábio e você vai fazer ele mais sábio ainda. Corrija um tolo e você terá inimigos. Infelizmente, tem pessoas que estão tendo esse tipo de comportamento. A história, a Bíblia, ela mostra pra gente a história da nação de Israel, do povo de Israel. E a maioria das pessoas tiveram o mesmo comportamento que teve Caim, de só reclamar do Senhor. Enquanto ele envia seus profetas para orientar, e hoje o Senhor envia os seus servos, vão às igrejas, sobem aos nossos púlpitos e orientam o povo segundo o claro assim diz o Senhor. E tem muitos que ainda assim, em vez de ouvir a repreensão e mudar de vida, no que diz respeito àquelas orientações que Deus está trazendo e que está incomodando, as pessoas fazem como Caim, fecham o coração. E como diz aqui o texto, e as escrituras mostram para a gente pela vida do povo de Israel, de que eles mataram os profetas do Senhor, como Caim fez com o seu irmão Abel, que estava corrigindo a sua conduta errônea. E aqui o texto, na página 39 também, vai dizer assim que Caim e Abel representam as duas classes, os ímpios e os justos. Nós temos aqui Caim e temos Abel. Juntos representam duas classes, os incrédulos e os crentes, que existiram desde a queda do ser humano até o segundo advento de Cristo. E olha essa descrição aqui, avançando para a página 40. O assassinato de Abel por seu irmão Caim representa os ímpios que teriam inveja dos justos, odiando-os porque são melhores do que eles. Muitos ímpios vão matar ou desejar a morte dos servos de Deus, que querem viver exatamente como o Senhor diz na sua palavra. Muitos ímpios vão odiar e vão querer matar esses servos de Deus. E diz assim que teriam inveja e perseguiriam os justos e os arrastariam à morte, porque sua maneira correta de agir lhes condenava a conduta pecaminosa. A forma como os justos vivem condena a conduta pecaminosa. Isso traz inveja, traz esse desejo de matar essas pessoas, assim como Caim
teve e fez com seu irmão Abel. E aí o texto vai dizer que Adão viveu uma vida de tristeza, humilde e constante arrependimento. Quando ele ensinava seus filhos, os filhos dos seus filhos, e aqui vai dizer assim que até a 9ª geração, ele falava sobre a perfeição do lar edênico, ele falava sobre a bondade, o amor e a misericórdia de Deus ao criar o planeta, dar para eles o jardim do Éden, o trabalho que eles tinham ali, e depois ele contou para os filhos e os filhos dos seus filhos sobre a queda, sobre a justiça de Deus, sobre a orientação que Deus tinha dado. E ele também deixava claro a seguinte questão, de que os sofrimentos que Deus tinha trazido sobre ele era para ensinar a necessidade de firme apego à sua lei. E ele declarou que o pecado seria punido em qualquer forma que existisse. E Adão diz para os filhos e os filhos de seus filhos que eles deviam obedecer a Deus. E assim Deus os trataria com misericórdia se o amassem e temessem. Adão deixou claro para sua descendência de que toda a história, o ocorrido desde a criação até o momento que eles estavam vivendo de miséria, de mal, as consequências do pecado, deixou claro e suplicou para que eles obedecessem a Deus. Ele falou, a única forma de Deus tratar vocês com misericórdia é se vocês obedecerem a Ele, amar e o temer. A misericórdia, para quem não sabe, é ao contrário de graça. A graça é um favor que nós recebemos sem merecer. Aqui o trato de misericórdia, sendo o contrário de graça, é não recebermos aquilo que merecemos. Aqui Adão está dizendo que, de modo geral, as consequências do pecado eles iriam receber que já tinham sido colocadas sobre eles e sobre o planeta. Mas Deus trataria ele com misericórdia, não dando mais ainda do que ele já mereceu. Se amassem e obedecessem a Deus. E diz que os anjos eles se comunicavam com Adão e com Eva, informando que a raça humana não estava fora do alcance da redenção. E o texto vai finalizar dizendo que Adão ele chorava, mais do que os homens choram pelos seus. Não pelas folhas que murchavam e caíam, porque diz o texto aqui que elas eram macias, mas porque ele comparava as árvores quando tudo era perfeito e sem nenhuma mancha do pecado, e agora que ele vê árvores grandes e belas murchando, morrendo e se degradando por conta das consequências do pecado. Adão entendeu que o pecado e o mal, eles não só contaminaram a sua vida, mas contaminou todo o planeta. E por fim, ele pôde ver as consequências do pecado até na sua família. Adão sofreu com tudo isso. Se não seguirmos a Deus exatamente como Ele nos pede, porque nós temos ali uma vida agora a partir da queda de Adão e Eva, que só será solucionada com a volta do Senhor Jesus. Porém, não é preciso que deixemos todas as consequências ou a vida que vivemos aqui de forma mais grave. É possível fugir da gravidade das consequências quando seguimos as ordens que Deus estabeleceu e nos mostrou e nos orientou. Assim podia viver Adão, Eva e os seus filhos se obedecessem exatamente aquilo que Deus ordenou para que eles fizessem. Caim decidiu fazer de forma diferente e ele trouxe infelicidade para si e por consequência todos ao seu redor sofreram também. O pecado que acabamos ali cometendo, a gente precisa ter isso muito claro, de que ele traz consequências para a nossa vida, mas não é só nós que vamos sofrer. As pessoas que nos amam e nos cercam sofrerão também. Aqui, por fim, essa história nos deixa uma grande lição. Não tem como fugir das consequências do pecado mais. Mas o que nos resta, para não agravar mais ainda a nossa situação, é vivermos em conformidade com as ordens que Deus nos deixou. Mesmo que
ao pararmos e pensarmos sobre as ordens, nós não consigamos ver a necessidade daquilo, precisamos seguir. Porque se Deus disse que é para fazermos, precisamos fazer. E se nos falta compreensão e entendimento, que vamos à sua palavra e buscamos nela a compreensão daquilo que o Senhor nos ordenou. E se mesmo assim ainda não for algo que seja de fácil compreensão, o que nos resta é seguir. Fique com Deus e eu te espero no próximo vídeo. Curta, compartilhe o nosso canal e que Deus te abençoe.